Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Eu sou o Fábio e para você que não me conhece, eu tenho me dedicado anos e anos ao estudo bíblico e estou aqui para compartilhar com você todo esse conhecimento teológico através de uma pregação expositiva. Nós estamos vendo o Evangelho de Lucas, capítulo 9, parte 4, episódio número 299, quarta temporada hoje. Bom que você voltou aí, você que chegou pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos lá, hoje a gente vai concluir o capítulo 9, nesse quarto episódio. Vamos falar um pouquinho sobre essa exclusividade e neutralidade, sobre o proibido e o impossível, todas as dificuldades ali, a sabedoria, o dever e o perigo, diante de todo o mal aparente ali que Jesus, os discípulos enfrentaram, o nosso perigo de confundir o inferior com o sentimento superior. Nós vamos ver essa decisão, indecisão daqueles que querem seguir a Jesus ou não. A gente vai concluir tudo isso aqui. Está tudo inserido nesse capítulo 9. Você pode ler, vir para cá, ouvir a explicação, que você vai entender bem melhor o texto bíblico, tá bom? Então vamos lá. Então não parecia ser um serviço de nenhuma conta em particular que um homem usasse o nome de Jesus para exorcizar demônios, mesmo que ele pudesse ter tido algum sucesso em suas tentativas. Mas Cristo disse que não deveria ser proibido como estranho, nós vimos isso, mas saudado como amigo e aliado. O que então ele não diria agora daqueles que vão tão longe em direção à declaração mais completa de sua verdade, como muitos milhares fazem, mas que permanecem fora da igreja particular com a qual podemos estar conectados? Ele nos faria culpar? Marcá-los porque eles não nos seguem? Ele se dá a conhecer a nós como nosso Criador, nosso preservador, nosso generoso benfeitor. Ele faz seu apelo a nós como nosso Pai divino, que deseja sinceramente o nosso retorno ao lar, para que Ele possa nos abençoar com seu amor paternal. Ele vem a nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. E Ele se oferece a nós como Redentor, que pelo maior preço possível operou nossa redenção. Como amigo divino no abrigo de cujo amor e poder podemos passar os nossos dias. Como a fonte de nossa vida eterna, nós podemos assumir uma posição em relação a Ele, na qual não somos nem uma coisa nem outra, nem inimigos nem súditos. Podemos fazer outra coisa além de aceitá-lo ou rejeitá-lo. Nós devemos ser cartas vivas, dando a conhecer a sua verdade, revelando aos homens a bondade de Deus, a graça de Cristo, a excelência de seu serviço. Devemos dar testemunho dele. Ou nossa vida está testemunhando por ele, por sua verdade, ou nossa influência é jogada em outra escala. Aqueles que nos conhecem ou estão sendo atraídos para Cristo através de tudo que veem e sabem sobre nós, ou estão sendo repelidos. Entre as várias dificuldades nessa passagem, que tem sido objeto de debate exegético, nós podemos discernir claramente 3 lições importantes aqui no capítulo 9, versículo 31 ao 35. A sabedoria, o dever e o perigo. Veja que a nossa sabedoria diante do mal aparente, e nesse momento nosso Senhor, Ele tinha diante de si os dias sombrios que encerrariam seu ministério, estava próximo. A contemplação daqueles dias evidentemente penetrou profundamente em sua mente, mas ele não encontrou ninguém
para compartilhar o pensamento ou simpatizar com ele na perspectiva. Ele pediu a seus discípulos que deixassem essas coisas caírem em seus ouvidos, mas eles não entenderam. Ele era o único possuidor do grande segredo de sua dor, luta e morte vindoura. E como ele enfrentou isso, meus queridos? Com uma resolução inabalável de alma. Quando tivermos que enfrentar um futuro de dor, ou de separação e solidão concomitante e solidão de luta, ou de tentação forte, com que espírito nós devemos encarar isso? No temperamento da resolução calma e devota, com a plena e firme determinação de passar corajosa e inabalavelmente, não se encolhendo diante de nenhum sofrimento, suportando o pior que o homem pode infligir. Uma resolução inabalável fará grandes coisas por nós. Nos poupará de muito sofrimento, pois a covardia e a apreensão não aumentam simplesmente a miséria humana, elas multiplicam a miséria humana. Nos colocará ao lado de nosso divino líder e do mais nobre de seus seguidores. Nós estaremos seguindo os passos daquele que firmemente firmou o seu rosto e que subiu àquela cidade de mártires e ali triunfou gloriosamente. Eles não o receberam, eles foram para outra aldeia. Quanto está contido nessas palavras simples de insensatez e privação humana? Aqueles aldeões, eles eram profundamente preconceituosos contra Cristo e se recusavam absolutamente a ver o que ele poderia fazer e a ouvir o que ele diria. Eles não julgariam por si mesmos, com base nas evidências prontas para serem fornecidas. O grande curador e mestre da humanidade, ele seguiu outro caminho. Seus doentes não foram curados, suas almas não foram iluminadas, enquanto a ternura e a verdade divinas encontraram outros corações e outros lares. Muitas vezes desde então Cristo foi, na pessoa de algum de seus profetas ou porta-vozes, à cidade, à aldeia, ao lar, ao coração individual e ofereceu sua verdade, sua graça, sua salvação. Mas um preconceito arraigado, ou fortes interesses materiais, ou um profundo amor ao prazer, barraram o caminho. Ele não foi recebido. E como ele não força nenhuma entrada em nenhum lugar, ele foi para outro lugar. Ele passou e todo o tesouro de sua verdade foi rejeitado. Toda a bem-aventurança de sua salvação desconhecida. Existe também o perigo de confundir o inferior com o sentimento superior. Os apóstolos Tiago e João, eles deram vazão a uma forte explosão de ressentimento e propuseram uma punição severa que deveria ser infligida sobre aquela vila. Supunha-se movidos por uma indignação honrosa e aceitável. Mas Jesus se voltou e os repreendeu. Eles estavam inteiramente enganados. O seu sentimento não era de pura indignação, estava manchado por uma irritação profana contra homens que não os recebiam e a seu mestre. E além disso, o desejo de punição imediata era dar lugar, sob o ensino cristão, à determinação de vencer para um caminho melhor. Não a extinção, mas a reforma. Não a imposição da morte devida, mas a concessão devida que é imerecida. Não a exigência rigorosa, mas a piedade paciente. Não o punho fechado da lei, mas a mão aberta e estendida da ajuda. Isto é uma coisa cristã. Quando nos encontramos cedendo à ira e propondo castigos, fazemos bem em nos perguntar se temos certeza de que conhecemos o Espírito do qual fazemos parte e se não existe um caminho mais excelente para os pés cristãos trilharem. O
versículo 61 do capítulo 9 nos aponta uma decisão e indecisão. Senhor, eu te seguirei, mas... etc. 2 trens podem sair da mesma plataforma, viajar por um tempo ao longo das mesmas linhas e podem parecer que chegariam ao mesmo terminal, mas um deles diverge ligeiramente para a direita, outro para a esquerda, e quanto mais avançam, maior é a distância que os separa. A pessoa, ela toma a resolução de servir a Deus diretamente, incondicionalmente, sem reserva. Ele diz simplesmente, deliberadamente: eu te seguirei. Mas o outro faz uma resolução sob reserva, com condições anexadas. Ele diz: Senhor, eu te seguirei. Mas um desses dois sobe na direção da piedade, zelo, devoção, alegria sagrada, utilidade santa, e a outra desce na hesitação, na oscilação entre a sabedoria e a insensatez, e finalmente na impenitência e no fracasso espiritual. Ambos recebem instrução na fé comum. Eles aprendem e admitem as grandes verdades fundamentais do Evangelho: a vida, morte, ressurreição, ensino de Jesus Cristo. Ambos ficam impressionados com a excelência superior de Cristo, pois há nele agora admiração, reverência. Ambos sentem a conveniência de valer-se das bênçãos do Evangelho da graça, do perdão, da paz, da alegria, do valor, da esperança, da imortalidade que é oferecida aos fiéis. E quando a voz de Cristo é ouvida, como é de muitas maneiras, cada um desses homens está preparado para dizer: nenhum homem falou, Senhor, como tu. Me falas. Ninguém mais me dará o que tu ofereces, este pão vivo, esta água viva. Senhor, eu te seguirei. Ele não diz simplesmente, absolutamente, eu vou. Ele diz: eu te seguirei, mas... o famoso mas sou jovem, tenho muito tempo, e ao longo da estrada da vida há caminhos que conduzem ao reino. Deixa-me ir aliviado por reivindicações tão sérias como estas tuas. Eu vou, mas ainda não. Mas possuo uma natureza corporal e também uma natureza espiritual, e eu devo satisfazer as suas reivindicações. Essas fomes e sedes dos sentidos são muito fortes e imperiosas. Deixe-me beber deste cálice. Deixe-me colocar esses tesouros primeiro. Estou esperando por alguma intimação decisiva do céu de que minha hora chegou. Não desejo agir precipitadamente ou presunçosamente. Estou procurando o impulso do Espírito Divino, a direção da mão divina. Quando o Mestre disser distintamente: siga-me, eu me levantarei imediatamente. O outro diria assim: eu estou em circunstâncias constrangidas, estou esperando até que elas desapareçam. As reivindicações do negócio, da casa, são tão urgentes, tão próximas, tão práticas, que consomem meu tempo. E eu não tenho nada de sobra para você. Há laços que formei que não sei como romper, mas que devem ser quebrados para que tua amizade seja feita e mantida. Aí outro diz assim: estou velho e incapaz. Eu ouvi tua voz em meu ouvido em dias anteriores, mas sou velho espiritualmente cego, velho e surdo, velho e insensível. Eu não espero que você venha por aqui novamente. Eu te seguirei, se sentisse mais uma vez o toque da tua mão sobre mim. A qualificação do trabalhador. Lucas 9 ainda, versículos 66 e 62. As raposas têm covis, moradas, etc. Ele arriscou o apego do outro, versículo 60. E como foi isso? Foi que ele tinha tanta confiança absoluta na retidão de sua causa, no apoio de seu Pai Divino e, portanto, no triunfo de sua verdade e graça. Nós entenderemos que esta é a melhor
entenderemos melhor a resposta do nosso Senhor se nós considerarmos que o conhecimento sobre-humano de corações individuais, o Salvador ele mostra. Ele não se comprometeu com os homens, pois ele sabia o que havia no homem. E esta é a chave que abre a dificuldade em muitos casos. É isso que explica como foi que ele encorajou ou aceitou, como foi que ele testou ou recusou os serviços dos homens. E é isso que explica as diferenças em seu tratamento de nós agora. Como é que a um homem ele envia tantas provações e sofrimentos a mais do que a outro? Como é que ele retém de uns homens tantas recompensas ou privilégios que ele dá? Ele conhece ambos perfeitamente. Ele conhece sua natureza, sua necessidade e os trata de acordo. Mesmo o trabalhador comum, ele deve ter concentração mental, ele não deve ter a mão no arado enquanto o seu olho está fora do campo. E o operário em seu campo de serviço santo deve ser um homem de firmeza inabalável, de resolução inabalável de alma. Nenhum outro seria adequado para tal trabalho como ele tinha em mãos. Certamente é muito mais gentil da parte do mestre afastar. Mesmo com palavras fortes e aparentemente duras, o servo inadequado da esfera em que ele falharia miseravelmente, do que deixá-lo continuar e colher todos os frutos amargos do fracasso. E certamente é muito sábio de nossa parte calcular com bastante antecedência e ver se os nossos recursos mentais e espirituais nos levarão a um serviço proposto e nos retirarmos se nos encontrarmos desiguais, do que seguir em frente cegamente e ter que voltar com outra coisa em nossas sobrancelhas, do que coroa de honra e de sucesso. Então, se Jesus te convida a fazer algo no reino dele, avalie todas as possibilidades, como que é isso, como que você está, o coraçãozinho, para que tudo seja feito conforme a vontade de Deus e não a nossa. Eu te encontro no próximo episódio. A gente vai estudar o capítulo 10 de Lucas muito em breve, tá bom? A gente se vê lá, um abraço, Deus abençoe, até lá.